Como nós vimos, Satanás então, através das decisões do homem, através de quem Satanás age na terra? Das decisões do homem. Ele leva o homem à tentação, e no processo de tentação leva o homem a desobedecer a Deus, e a desobediência gera então a oportunidade para que ele traga, né, a sua invasão maligna, ele possa distorcer. A primeira coisa que Satanás sempre faz é distorcer a palavra de Deus, para as pessoas duvidarem de Deus, as pessoas rejeitarem a palavra de Deus, achar que o que Deus disse não é o suficiente, que a gente tem que colocar sempre um adendo constitucional à palavra de Deus, e fazer então assim, através dessa desobediência, o homem entregue nas mãos do inimigo, não é? A situação, aquele momento da sua vida. Isso estou falando de uma forma geral. Depois nós vamos ver que na nossa vida, como crentes, não é? Isso também pode acontecer. Também pode acontecer. Mas na vida das pessoas que ainda não entregaram sua vida a Jesus, há duas coisas que precisamos entender. Que esse ataque de Satanás pode virar até mesmo uma invasão contra si mesmo. Satanás pode atingir até o corpo de uma pessoa que ainda não entregou a sua vida para Cristo, e pode dominar a circunstância. Não é só na circunstância que os espíritos atacam, que os espíritos atuam. Eles atuam também na vida daqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus Cristo e não fizeram dela o templo do Espírito Santo. Então, quando você evangeliza uma pessoa, ora por uma pessoa, saiba que essa pessoa também pode ter áreas da sua vida. Pode ter áreas físicas, áreas da mente, áreas da alma invadidas por demônios. É uma batalha. Por isso que nem sempre é fácil as pessoas aceitarem as coisas de Deus. Você fala, às vezes você faz, você mostra, mas parece que elas não estão vendo, conseguindo ver. É uma luta espiritual, existe uma cegueira espiritual ali, para aqueles que ainda não entregaram sua vida a Cristo. Por isso, uma alma se conquista em oração. Diga comigo, uma alma se conquista em oração. Se não tiver a gestação espiritual por aquela vida, a batalha será dura, árdua, longa, mas ela pode realmente ganhar outros contornos se você orar por essa pessoa, guerreando contra as forças espirituais que cegam o entendimento daquela vida. Amém? Esses mesmos demônios podem atingir áreas do corpo. Por exemplo, pessoas com doenças emocionais são pessoas normalmente atingidas, pessoas que não, estou dizendo de pessoas que ainda não entregaram sua vida para Jesus, tá? Primeiro ponto. Essas pessoas fisicamente podem ter áreas físicas alteradas, áreas do organismo, principalmente a zona de química que você tem aqui. Fica algumas glândulas aqui, que produzem, não é, um processo químico, que podem alterar até a sua estrutura física, e pode gerar gordura no organismo, pode gerar gordura no sangue, e fazer com que você fique, não é, com uma transferência de hormônios pelo corpo mais lenta, consequente mais suscetível à depressão, você ficar mais aberto a estresse, a nervosismo, a certas dores, e a falta de alguns desses hormônios pode gerar contração nos rins, contração no pâncreas, e você às vezes sentir com dores que você nunca teve, não é, no seu organismo, parecendo que você está com cólica renal e outras coisas que na verdade, não é, na verdade, isso vem da falta de comunicação de alguns hormônios dentro do seu organismo, por causa do aumento dessa glândula que a gente conhece, que é a glândula tireoide. É uma das casas, uma das moradas do inimigo. A glândula tireoide, ela tem um funcionamento importante também para as funções do cérebro. Por isso, algumas pessoas, além de tudo, além da depressão, tristeza, dificuldade de perdoar, de entender as coisas, de entender o Evangelho, são pessoas que acabam tendo uma dificuldade com a sua estrutura física. E tem pessoas que nem tem tanto problema assim com gordura, mas ela olha para si e se vê feia, se vê feio. Começa então aquela rejeição, aquela auto-rejeição. A pessoa tudo que veste não está bom, do jeito que anda não está bom, aí procura e vai, gasta dinheiro, faz o cabelo, faz isso, faz aquilo, vai no funileiro, faz isso, faz aquilo, e não muda muita coisa, para ela, na cabeça dela.
Aí você fala de Deus, que Deus é bom, ela não consegue entender esse Deus bom, porque há um mau funcionamento no organismo, que pode ser alterado também por ataques demoníacos. Por isso, quando nós oramos e intercedemos por uma pessoa que ainda não ouviu e não creu no Evangelho, nós estamos guerreando, silenciosamente algumas vezes, com muita inteligência espiritual, porque se você ficar dizendo para pessoas que já estão com depressão, estresse, algumas coisas pesadas, como você está endemoniado, você não vai na igreja, você não quer saber de Deus, vai morrer, não sei o quê, você só vai complicar o caso dessa pessoa. Caso você não saiba o que falar para ela, ore em línguas, tá bom? Porque assim ela não vai te entender, vai ser bom para ela, não é? E você não vai causar mais depressão naquela vida, mais tristeza naquela vida. Mas é uma guerra espiritual. Vamos dizer de novo, diga, gerar uma vida para o Evangelho é uma guerra espiritual. Glória a Deus. E não tenha medo de guerrear, que foi para isso que Deus te chamou. Deus te deu autoridade, te colocou numa posição do reino. E é para isso que nós precisamos identificar os ataques de Satanás. Vamos abrir no livro de Jó, capítulo 1, rapidão. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então Jó era um homem abençoado por Deus, porque ele era reto e temente a Deus. Ele não era um homem sem pecado, mas ele era reto e temente a Deus. Então Deus colocou uma marca, a marca do reino sobre Jó. Amém? A marca do reino estava sobre Jó, e o território onde Jó morava era um território abençoado. A marca do reino sobre nós é essa, o lugar onde estamos é abençoado. Glória a Deus. Essa é a marca do reino, esse é o sinal do reino de Deus sobre a tua vida. Onde você está, você é abençoado. Por isso pense bem, se você não está no lugar com direção de Deus, você está no lugar onde você só trabalha, você só corre, só faz, e nada acontece, pessoas não são influenciadas. É hora de você pensar numa direção de Deus que te traga mais fruto, porque as coisas de Deus são assim, elas trazem fruto. E como nós temos pouco tempo na vida, não podemos perder muito tempo com algumas coisas. Nós precisamos ser prático com algumas coisas na nossa vida e saber essa verdade, que Deus dá e Deus traz frutos sobre a nossa vida. E Jó trazia frutos, sua casa era abençoada, tinha muito gado, e era um território onde Satanás não agia. Ele estava proibido por Deus de agir aquilo. Por isso Satanás aparece numa reunião lá no céu, e nessa reunião ele questiona Deus, fala, olha, aquele homem lá na terra só é assim porque você o enche de bens, porque Deus disse para Satanás, você viu lá meu servo Jó? Mostrou para ele, falou, está vendo só? Nem tudo você consegue tocar e fazer o que você quer. Satanás não tem essa autoridade de fazer o que quer. E então, na vida de Jó, que era um homem que não dava brechas, ele não conseguia invadir o território. Satanás então questionou isso diante de Deus, e Deus permitiu o ataque de Satanás sem que a vida de Jó fosse ceifada. Vocês conhecem a história. Satanás veio, tirou todas as riquezas, trouxe doença, trouxe destruição da família de Jó. Foi uma coisa terrível, foi uma tragédia terrível na vida de Jó. Mas veja bem, Satanás tinha os limites, porque aquele homem era um homem justo, mas ainda pecador, e pelo fato dele ser pecador, ele tinha essa abertura. Satanás governava aquela vida, podia governar aquela vida, pelo fato dele ser pecador. Por isso as pessoas precisam de Jesus Cristo, precisam, não para ser crente, ser da igreja, ter mais números, precisam ser de Jesus Cristo. Só isso pode parar a obra do mal e do inimigo em nossas vidas. Amém? Amém? E houve uma guerra muito profunda ali. E no capítulo 42 de Jó, a Bíblia diz que Deus então restituiu Jó, depois de toda aquela situação, deu o dobro de todas as coisas para Jó. Por quê? Porque esse é o direito da primogenitura. E Deus antecipou para Jó o que nós recebemos hoje pelo Evangelho.
Porque tudo que nós recebemos hoje pelo Evangelho será com dupla honra, será com uma glória maior do que já existiu, será de uma forma tremenda sobre a nossa vida. Veja bem, Jó perdeu a mulher. Mulher Deus não dá duas não, dá uma só. Como a mulher de Jó não morreu, Deus não deu outra mulher para ele. Não adianta matar a mulher para Deus dar duas, que Deus não vai dar não, viu? Não adianta você largar a mulher para ter outras duas também, que não é de Deus esse negócio não. Mas Deus duas vezes riqueza para Jó, deu filhos, deu empregados, deu um território maior. A luta espiritual é uma luta por território. Por isso, veja bem, onde Deus te plantou? O bairro onde você está. Ali você é um sinal do reino de Deus para aquelas pessoas. Agora imagina, você não prega, você não abre a sua casa para fazer uma célula, você não testemunha, você não fala para os seus vizinhos, não convida seus vizinhos. Aí você fala assim, Deus, dá para dar uma melhoradinha aqui na minha casa, que eu estou precisando fazer umas reformas aqui, e não sei o quê. Para quê, irmão? Você e sua família são um sinal do reino de Deus na terra. Se nós não abrimos a nossa boca para evangelizar, pregar, anunciar a palavra, e se nós ficamos nessa vidinha só de me dá a bênção daqui, me dá a bênção de lá, me prospera daqui, resolve isso para mim, Deus, como o meu empregadinho celestial, entendeu? A nossa vida fica sem fruto na terra. Somos filhos, Deus nos dá as coisas, Deus nos dá a provisão, a prosperidade, nos cura, nos ajuda, é o amor do Pai pelo Filho. Mas além de filho, você é um sinal do reino de Deus na terra. Nós não podemos ficar calados, porque é uma briga por territórios. Não é pela casa do vizinho, é pela vida que mora do lado. Deus se importa com a vida, não com as coisas. O trabalhar de Deus é pelas vidas e não pelas coisas. Por isso nós precisamos nos concentrar em evangelizar, levar a palavra de Deus, convidar as pessoas. Quem sabe abrir a nossa casa para ser uma célula. A nossa casa, uma agência do reino de Deus. A nossa casa é uma embaixada do reino de Deus, para ajudar as pessoas a entenderem. E não só isso, com todas as dificuldades que temos às vezes de fazer, organizar uma reunião, abrir a porta para as pessoas que nós não conhecemos, mais importante do que isso, a oração pelo seu vizinho, a condição espiritual que vive aquela pessoa do lado, sabendo que na mesma forma que Satanás cresceu os olhos sobre Jó, para atacar aquela vida e ganhar aquele território, as coisas estão acontecendo dessa forma hoje. Às vezes tem pessoas bem do lado da nossa casa, sofrendo, e na hora do sofrimento, o que as pessoas procuram? Elas ligam um canal de televisão, e se elas veem lá um programa qualquer que as ajude naquele momento, seja até um programa espírita, ou budista, ou Seishnoe, ou qualquer coisa, ela vai. Se ela recebe um convite para ir num centro, ela vai. Se ela recebe um convite para ir na igreja fazer uma novena, e idolatrar uma certa imagem, ela vai, porque ela está desesperada. Quem está no desespero, você dá Jesus, pode ser Genésio, não tem problema. No desespero, a gente tenta de tudo. Você tem uma vida, às vezes, com câncer, com problemas dentro de casa, problemas financeiros, às vezes sem ter o que comer, sem ter o que repassar para os filhos, dívidas, e todas essas situações. E hoje, isso está acontecendo bem do nosso lado. E eu pergunto para você, você sabe o nome do seu vizinho? Tem procurado saber? E orar a Deus, para Deus trazer a você a condição de saber se são pessoas que precisam de alguma coisa com referência ao Evangelho, a uma oração, a uma palavra, a um gesto de amor, quem sabe até um alimento, uma coisa que a pessoa precise realmente para suprir a sua condição ali. Lá no seu trabalho, as pessoas que trabalham com você fazem parte do teu caderno de oração, porque a guerra espiritual é uma luta por territórios. Às vezes não é só a nossa família que está passando problema. Eu considero que hoje os problemas familiares são os que mais atingem a casa das pessoas. E às vezes eles surgem de situações que a gente nem imagina. Uma criança com câncer, um filho drogado.
E as pessoas, quando estão nessa condição, às vezes se fecham muito, para não expor a vida, família, não é? Então você sabe o nome do seu vizinho? Sabe por que você está morando ali naquele momento? Você está ali para ser um sinal do reino de Deus, sinalizar o reino de Deus. Na oportunidade certa, sem forçar, sem se tornar uma pessoa desagradável, você poder se aproximar dessas pessoas, porque quando você começar a orar, você vai ver que a porta de Deus vai se abrir, porque o interesse de Deus é por vidas, amém? Pela sua, mas também do vizinho, da frente, de outros tantos que estão sofrendo no nome de Jesus, amém? Por isso, viram, há uma luta espiritual. Satanás quer conquistar territórios. Não deixe que o território onde você foi plantado por Deus, a esquerda e a direita, comece a declarar na sua casa, a casa da esquerda e a casa da direita, Senhor, nós declaramos que são pessoas que irão se voltar para Ti. Senhor, abençoamos esta rua em nome de Jesus. Declaramos que o inimigo não tem poder nesta rua. Às vezes moramos em ruas onde a proliferação das drogas é imensa. Lá naquela rua tem aquele menininho que você sabe que é drogado, você não sabe nem o nome dele. Sabe o nome dele? Porque crente hoje em dia é assim, ele quer se livrar do problema, não se envolver com o problema. Nós temos que gostar de problema, não sair correndo deles. A gente precisa querer comprar briga, não esperar a briga nos alcançar. Depois que a gente está numa situação violenta, a gente quer lutar. Esperar realmente nos envolver com essa batalha espiritual em nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Diga, a casa da direita e da esquerda, o Senhor já está alcançando. Amém? Então você trate de fazer um caderninho de oração lá, pega o nome dessas pessoas e coloca na sua oração, porque mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Às vezes a gente não dá nada, não abre espaço para a ação do Espírito Santo em nossa vida. A gente só quer, a nós, vem Senhor, não é? As nossas musiquinhas são musiquinhas de prosperidade, não é? Musiquinhas, vem a nós o teu reino, Senhor, traga, não é? Traga um astra, traga enfim, o melhor de Deus para nós. Por mão, a gente vai pensar depois se sobra alguma coisa da festa, não é? Mas o melhor de Deus é para todos, glória a Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos trabalhar por isso, também pensando nos nossos parentes. Eu quero que você abra a Bíblia comigo deixa eu pegar aqui da história de Davi, 2 Samuel 11, do 1 ao 27. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela tinha se purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse, pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia-me Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa, e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa?
E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o seu sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: porque vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubessete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro? Fala do adultério de Davi. O que Davi fez? Davi já era um homem que tinha 6 casamentos. Um homem com prosperidade no seu reino, porque ele foi um homem ungido por Deus, escolhido e ungido por Deus. E essa unção representava a presença de Deus e o sinal do reino de Deus sobre ele. Onde ele ia, estabelecia o governo de Deus, e ele foi crescendo, se tornando um homem muito poderoso. Numa das batalhas, Davi não foi com seu exército, ficou em casa, viu uma mulher bonita do terraço, mulher de um dos comandantes da sua guarda, Urias, e se interessou por ela. E possivelmente essa mulher também já tinha alguma queda pelo rei Davi. E acabou assim nascendo um relacionamento aqui, não é? Às escuras. E a Bíblia diz que Davi e Batseba tiveram a sua intimidade, e ela engravidou. E ele se viu numa situação muito complicada. O marido dessa mulher estava na guerra. Então ele mandou chamar o marido imediatamente. Por quê? Porque assim ele dormiria com a mulher, iria aparecer a gravidez, iam dizer, ele ia se justificar dizendo: não, é de Urias, né? Ainda que o ratinho fosse lá e fizesse um teste de DNA, não é? Ia ter uma justificativa para lutar com a questão, não é, da gestação que Batseba estava tendo. Mas o cara veio, e o cara tinha uma ética impecável. O exército estava lá à frente da batalha, os homens que lutavam por ele estavam lá, e ele foi para casa e ele não aceitou ir dormir com a mulher dele, deixando os homens lá. Então, enquanto o rei estava lá apresentando o que queria com ele, ele dormiu do lado de fora da porta do quarto para não entrar, não é, irmão? Porque tentação é assim, você foi para a porta dentro, acabou, né? Não é? Para não cair na tentação, ficou do lado de fora da porta. Tentação é assim, tem que fechar a porta para ela. Diga comigo, tentação é assim. Tem que fechar a porta para ela. Você vai querer entrar, ficar junto com a tentação, querer negociar com a tentação, cai, nego. Tem que fechar a porta para a tentação. E ele fechou a porta para a tentação, ficou lá mantendo a sua ética, a sua postura ética, porque ele tinha todo o direito de dormir com a mulher dele, tinha todo o direito de ter a atividade sexual com ela, isso era um direito dele, não pecava em nada disso, mas ele não fez isto, ele tinha um posicionamento e um comportamento ético. Com isso, Davi se viu numa situação muito complicada, e mandou de volta Urias para a batalha, com uma mensagem a Joabe, um homem terrível. E Davi pediu que colocasse Urias bem no quente da batalha, para ele ser morto, porque com a morte de Urias, Batseba ficaria viúva e Davi poderia desposar Batseba. Toda uma trama que passa na cabeça da pessoa. Agora, pense comigo isto.
Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido por Deus, recebeu a unção de Deus, se tornou um rei, reino. De repente, Davi me dá uma dessa. Já tinha tido 6 casamentos, Deus deu para ele 6 mulheres. Como rei, ele tinha direito a concubinas, ele teve várias concubinas. Sobe um pouquinho para mim, tem um gráfico da vida de Davi que eu fiz questão de pegar. Tudo que você está vendo aqui, ó, cada uma desses quadradinhos aqui é uma esposa que ele teve, os filhos que ele teve, e embaixo o nome das concubinas. Não era um cara com falta de mulher, não é? Não é um cara com falta de mulher. E só sendo rei para sustentar tanta mulher assim também, não é? Agora me explica então, por que Davi tem essa queda, essa fraqueza, e ele se deixa envolver nesse embaraço, nessa situação tão complicada para a sua vida e para o seu governo, abrindo uma brecha terrível dentro da sua família. Essa situação trouxe um peso espiritual terrível para dentro da família de Davi. Seu filho Absalão se levantou contra ele, houve um incesto dentro da casa de Davi, seu filho acabou forçando a própria irmã no relacionamento sexual, houve lutas entre os irmãos, assassinatos, todos esses pesos por causa do pecado de Davi. Por que Davi tinha essa fraqueza? Bom, vamos lembrar um pouquinho da história de Davi, que nós não tivemos tempo de correr com isso. Davi vem de uma descendência que termina em Jesus Cristo. E lá atrás, uma das descendentes de Davi é uma prostituta chamada Raabe. Quando os soldados, os espias de Israel foram invadir Jericó, na travessia para a terra prometida, eles entraram escondidos em Jericó e ficaram escondidos na casa dessa prostituta chamada Raabe. E essa prostituta, por ter ajudado os soldados, não ter denunciado aos soldados de Jericó, esses soldados israelitas, ela recebeu então uma fita de escarlate, um pano vermelho, que representa o sangue de Jesus. E este sangue daria a ela a redenção. Quando o povo entrasse para destruir Jericó, ela e sua família seriam preservados. Todo plano de Deus é sempre para a família, você vê? Ela e a família seriam preservados. E Raabe entra na genealogia de Cristo, como uma das suas descendentes. Uma mulher que veio de prostituição, que depois, mais para frente, mudou a sua vida e tudo mais. Mas traz consigo uma genética, a influência. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, que aquele que se une à prostituta se torna um corpo com ela. Toda relação sexual, agora eu vou pegar duro, hein? Toda relação sexual é uma união de corpos e de espírito, nem sempre de alma. Tem gente que faz sexo sem se envolver emocionalmente. A única questão ali é o prazer. Então a unidade é espiritual e física. Só que veja, a Bíblia diz que a unidade do homem com a prostituta, com aquelas pessoas que são influenciadas pelo diabo a uma situação dessa na vida, e talvez até possuídas pelo diabo numa situação dessa, por espíritos malignos, essas pessoas, tanto mulheres quanto homens, elas trazem uma influência espiritual, e no coito sexual há uma transfusão espiritual. Sexo não é questão de prazer apenas, é uma questão importante na vida do ser humano. Por isso foi preservado para o casamento. Foi preservado para o casamento. Hoje, muito difícil discutir sobre esse assunto e se esperar tanto tempo para algumas pessoas. Mas é a vontade de Deus que a prática sexual seja para o casal, para aqueles que vão se comprometer a vida toda. Porque eles estão transferindo sua espiritualidade e todas as suas influências espirituais um para o outro. Então a unidade de uma pessoa num ato sexual, ela recebe a influência espiritual daquele ato. E os demônios que atacam uma pessoa, passam a atacar aquela pessoa que se comprometeu sexualmente. Sexo é uma aliança. Sexo é uma aliança. Por isso que o plano de Deus era assim: que o homem e a mulher se unissem para fazer o ato sexual, e a quebra do ímen feminino, aquele sangue da prática do sexo pela primeira, ou enfim, da quebra do ímen,
seria o selo da unidade de duas pessoas para uma vida inteira. A quebra dessa aliança representa a abertura para demônios. É difícil que eu vou falar, mas pessoas que se envolveram sexualmente fora do casamento carregam sobre si um peso espiritual. Eu fiz uma vez uma campanha numa rádio, e por 7 dias eu especifiquei um assunto sobre questões de casamento. As pessoas que vinham de situações muito graves no casamento, no primeiro período, no primeiro ciclo do casamento, que é até os 7 anos. Normalmente uma pessoa que está debaixo de uma luta espiritual, o casamento não dura esse ciclo. As pessoas não têm resistência emocional para aguentar esse ciclo de 7 anos, que é talvez o período mais difícil da convivência conjugal. Eu fiz uma campanha naquela rádio, e eu recebi mais de 100 ligações, e mais de 90 pessoas testificaram que estavam vivendo lutas espirituais, e todas elas vinham de várias relações sexuais antes do casamento. Algumas pessoas me ligaram dizendo: pastor, eu era frequentador de saunas e não sei o quê, pessoas de porte financeiro ricas, e nós marcamos então ministrações para essas pessoas, conversar e orar, para romper, porque é preciso pedir perdão a Deus por esses envolvimentos sexuais, é preciso, não como uma obrigação, mas talvez você esteja arrastando na sua vida aí consequências espirituais, né, e até emocionais, de situações que envolveram prática sexual antes do casamento. Não estou falando daqueles que tiveram vida sexual antes do casamento e depois casaram. Meu irmão, você casou, você já pagou a conta, pode você ter certeza disso, não é? Já está acertado a coisa. Agora, daqueles que não tiveram e levam essa questão assim sem muita seriedade, quero dizer para você que uma das questões espirituais mais sérias que eu já vi na minha vida. Eu trabalhei com o Ministério de Libertação por mais de 15 anos, viajando o Brasil, fora, em tantos lugares, ministrei a milhares e milhares de pessoas. A maioria das pessoas passam por experiências assim. Ato sexual fora do casamento, da pessoa com que você vai viver para sempre, é um pacto que você faz fora do reino de Deus, e precisa ser quebrado em nome de Jesus. Nessa noite eu quero que você pense nisso. Outra questão, a questão genética. Davi, como era descendente de Raabe, também tem uma outra questão, ele era bisneto de Ruth. O livro de Ruth, né, fala da história dessa mulher, casou com um israelita, e se tornou também, mais para frente, né, uma descendente de Jesus Cristo. Ruth era moabita, e os moabitas vieram a nascer como nação de uma relação incestuosa, das filhas de Ló, né, e gerou-se então uma maldição sobre este povo. E Ruth encontrou essa oportunidade de fazer parte, ela foi introduzida dentro do pacto de Israel, da bênção e da aliança de Israel, num segundo casamento com um cara chamado Boaz, que se tornou o parente remidor dela depois da morte do primeiro marido, e Ruth era a bisavó de Davi. Então trazia consigo maldições espirituais e consequências também de uma genética sobre isso. Olha, Davi era um homem segundo o coração de Deus, já era rei, já tinha conquistado tanta coisa. Que maldição esse homem podia levar sobre ele? Nenhuma maldição. Preste atenção. E nós, como crentes, levamos maldições? Não. Diga comigo, toda maldição foi quebrada na cruz. Gálatas capítulo 3, verso 13. Toda maldição foi quebrada na cruz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga comigo, nenhuma maldição pode prevalecer sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Então do que nós estamos falando? Estou falando
não é, de tendências, estou falando de inclinações, de códigos genéticos, códigos psicológicos que nós levamos. Por que código genético? Porque recebemos isso como herança, transferido. Os mesmos códigos que tinham os nossos pais, nossos avós. Bom, que gente, que vocês que estão aqui, que vieram de família, onde você tem um avô, sabe aquele pula-cerca, né? Sabe aquela pessoa que teve 1, 2, 3, 4, 5 casamentos? Tinha bordel. Eu conheço várias histórias, eu não quero citar histórias aqui porque é inconveniente. Nós que viemos de herança familiar desse nível, trazemos geneticamente esse nível. Por exemplo, a minha família, meu pai não teve essa inclinação, né? Não trouxe essa inclinação sexual. Até porque se ele tivesse trazido, minha mãe tinha dado um jeito de decepar ele, pode ter certeza. Porque minha mãe era filho de islamitas. E lá no Islã não tem essa coisa não, né? Lá no Islã é assim, pecou, roubou, corta dedinho. Então você imagina se o cara pulou a cerca, né? Usa a tua imaginação aí, o que ia acontecer com ele, né? Mas meu pai veio de uma família de pessoas alcoólatras. Pessoas alcoólatras. Meu avô, meu bisavô, todos eles tinham uma tendência ao álcool, que era uma coisa impressionante. E meu pai, por mais que tenha lutado, e nós tenhamos lutado por ele, várias internações e tudo mais, morreu, não é? Morreu de tanto beber. Tinha um código genético e as questões espirituais sobre a vida dele pesando também, mas um código genético. Não foi diferente comigo antes de eu conhecer o Evangelho. Teve fases da minha vida que eu bebi demais. Bebi e fumava muito. Quando conheci o Evangelho, o Senhor me tirou dessa condição. Foi difícil nas primeiras semanas, e ninguém falou nada para mim, até porque eu não me converti em igreja, eu não tenho essa experiência. Eu recebi Cristo lendo um livro e por todo o trabalho que o Espírito Santo já estava realizando em mim. E lá mesmo eu pedi perdão, porque no dia que eu dobrei o meu joelho ao Senhor e entregando o meu coração a Jesus Cristo, naquele dia mesmo eu tive uma convicção de pecados. Eu tive a convicção do que eu estava vivendo e fazendo não era uma coisa, não é que agradava a Deus. Me ajoelhei, chorei, foi um arrependimento muito profundo no meu coração, uma experiência assim, muito marcante na minha vida. E eu decidi não fumar e não beber mais. Eu gostava de bebidas muito fortes, né? Conhaque principalmente. Foi difícil, 2 semanas de uma luta, depois terceira, assim, já foi diminuindo, o tempo foi me ajudando com essas questões. Mas as 2 primeiras semanas, eu queria, assim, subir parede, era uma alucinação aquilo dentro do meu organismo. E mais tarde eu fui conhecer um pastor que me ajudou a entender essas raízes espirituais que tinha na minha vida. Eu disse para ele, já orei, já renunciei tudo isso na minha vida. Era uma tendência muito grande, isso em toda a minha família, toda a família do meu pai. Era um código genético, é um código genético que nós levamos. Davi levava esse código genético e uma influência espiritual, que não obriga ninguém a fazer nada de errado. A gente faz a coisa errada porque a gente quer fazer a coisa errada. Lógico que o organismo está pedindo, me dá álcool, me dá fumo, cigarro, me dá sexo, me dá isso, me dá aquilo. O organismo vai pedindo. O cérebro vai sendo entorpecido por esse código genético. O código mental e o código psicológico que você leva é aquele assim, eu já fiz uma vez, transei uma vez, transar 2, né? Agora já foi mesmo, né? Olha, fiz com um, fiz com outro. É um código emocional que torna as coisas mais fáceis para você. Já fez, já bebi uma vez, já fumei uma vez, já usei droga uma vez, mas está errado. É assim que Satanás usa as coisas, para excitar você a dar esse passo e você entregar na mão dele uma autoridade. Pode abalar a vida da sua família. Uma pessoa que usa drogas em casa abala a vida de uma família. Mas é por isso que nós estamos compreendendo a questão de batalha espiritual, porque vamos lutar por essa pessoa espiritualmente e vamos trabalhar por ela emocionalmente. Porque essas pessoas precisam de ajuda. Como é que uma pessoa envolvida com, por exemplo, pode ser ajudada? Ela pode ser ajudada
ajudando essa pessoa a ter certos cuidados, não anda com o sexo feminino. Vocês viram lá, ó, eu mostrei para você, o cérebro do homem, querido, é isso. É muito pensamento de um lado, é nada bastante aqui, né? Para a gente descansar, relaxar, tirar aquele estresse. E, ó, aqui atrás, uma glândula que tem bem aqui, ela diz sexo, 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 sexo. Aí isso é transmitido pelos neurônios, isso gera, desculpa a palavra, é uma palavra meio mística, mas é importante, ela gera uma energia. Toda energia, ela gera um campo ao redor, nosso redor. Tá? Aí quando duas pessoas estão próximas de sexos diferentes, e essa energia é latente, porque eles trazem consigo esse código genético e psicológico, o que vai acontecer? Crescem os interesses sexuais por aquelas duas pessoas, que nem querem fazer isso, mas vão fazer. Vão fazer. Então elas têm que ser, não é? Quanto mais longe os iminhas, né? Quanto você mais longe estiverem, melhor, vai ajudar num processo onde só o tempo, com o trabalhar do Espírito Santo, da igreja e da família, principalmente da família, poderá produzir para acalmar. Vou dizer uma coisa para vocês, tem pessoas que têm tanto problema com essa questão do libido sexual, que ele precisa ser medicado. Ele precisa ser medicado. Porque aquela glândulazinha fica lá liberando hormônios, ele sexo, sexo, mais sexo, junta com o hormônio masculino que vem lá de baixo, né? E não queira saber aonde, vem lá de baixo, né? E junta, e os dois geram uma energia, uma coisa, sabe, aquela coisa que o cara não controla, não adianta. Pode estar na igreja ou fora da igreja, é ser humano, pessoa, vida, estou falando de gente. E por isso precisa se eliminar esses campos de atração energética que existem entre as pessoas. Na questão do álcool, das drogas, é também assim. Por isso, quem pode ser agentes importantes no processo disso? Na vida do casal, o casal na questão sexual precisa ser aberto a bastante conversa. O interesse sexual de um não pode atropelar as questões do outro. Posso ouvir um amém? Vocês estão calados? Amém. Não pode atropelar as questões do outro. Então um pode querer demais, o outro não pode estar querendo nada. Isso não quer dizer que o casamento está frio. Existem questões que precisam ser analisadas. Essas questões podem ser emocionais, como essas questões podem ser físicas. A mulher tem que olhar para o homem e ver esse tipo de problema nele, essa questão, quando não está equilibrada, e parabéns para aqueles que já têm o equilíbrio, mas naqueles que não têm o equilíbrio disso, a mulher tem que entender essas questões e ser muito participativa no trato, não da satisfação sexual, porque cada vez mais ele vai querer mais. E todo dia, toda hora, enquanto o cara tiver testosterona lá funcionando e subindo e encontrando com o negócio aqui em cima, o negócio aqui, o negócio fica lá, né, bulindo, como diz lá no norte. Mas sentar e conversar sobre essas questões, quem sabe até para se fazer um tratamento psicológico. Há jovens assim hoje. Há jovens assim. Pessoas que precisam de uma certa atenção com relação a essas questões. As questões dos vícios são muito importantes também para que tudo possa ser tratado com a base da família e de conversa e oração. Oração, conversa e família, ajudar no processo ali para que isso possa chegar a um equilíbrio. Eu tratei com uma pessoa, essa pessoa é ainda pastor, muito sério o caso dele, muito sério, o cara tinha, sim, a vida do cara era coisa de louco, era café da manhã, sexo, almoço, sexo, né? Café da tarde, sexo, né? É uma jantazinha para não ficar pesado e sexo. Como a mulher dele não dava conta, o que aconteceu?
Aí a gente diz, é pecador, é ruim, joga fora, joga no inferno, queima no fogo de Satanás, é demoniado, e a gente não entende certas questões. Não estou falando só do excesso, como também estou falando da falta, daqueles que também vivem por questões e não têm libido suficiente para isso, e vivem essas questões. Essas questões estão aonde? Em códigos genéticos e códigos mentais. Por isso o primeiro passo a dar é receber a Cristo, o segundo passo a dar é você entender o problema, o terceiro passo a dar é você procurar ajuda para o problema. Davi não fez isso, o que aconteceu? 6 mulheres para ele, mais concubina, não resolvia o caso. O homem era movido a rapadura, não é possível um negócio desse? E o problema genético dele passou para quem? Salomão, que não se contentou com 6, teve 1000. Não é? E 300 concubinas, você precisava acrescentar isso na vida do coitado, né? O cara já teve 1000 mulheres, precisava falar das 300. Jesus Cristo, já pensou pagar pensão para todas elas? Difícil. Então. Vocês estão entendendo isso? Que maldição nós carregamos? Nenhuma, diga comigo, nenhuma. Glória a Deus. Mas essa noite, eu estou dizendo para você que precisa quebrar vínculos, no sentido que você diga para você mesmo, aquela experiência que eu tive no passado, nunca mais vai dizer para mim que isso é uma coisa normal, e que essa é uma possibilidade viável na minha vida. Não existe possibilidade viável para um relacionamento fora do casamento. Relacionamento fora do casamento é adultério. Agora veja, existem adúlteros e existem aqueles que tiveram adultério. Os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Eu pergunto para vocês, os adúlteros não serão salvos? Apocalipse capítulo 21 diz que os adultos e outras classes mais não entrarão no reino de Deus. Eu pergunto para você, entrar no reino de Deus significa que o cara não merece o perdão de Deus nem a salvação? Será salvo. Diga comigo, ele será salvo. Glória a Deus. Mas o que não vai acontecer com ele? Ele não pode ter autoridade no reino. Não tem autoridade, vai falar o quê? Mas está salvo. Glória a Deus pela sua misericórdia. Você pode dizer comigo, glória a Deus pela sua misericórdia. Amém? Glória a Deus pela sua misericórdia. Porque salvação, querido, é algo que foi dado por Deus de graça para a gente. Vamos correr lá, porque o tempo está acabando. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora, em Colossenses capítulo 1, verso 13. Nós vamos lá para o finalzinho, para a parte da... Nós tivemos uns pequenos atrasos. Eu tinha outros casos para falar para você, para exemplificar isso na Bíblia. Não é da minha experiência pessoal, na Bíblia. Na Bíblia. Eu e a Valéria já tratamos de muitas pessoas, de diversas circunstâncias. Nós tratamos de casos de pessoas em adultério, em trânsito, não é? Cara casado na igreja com 2 mulheres fora. Nós tratamos de uma situação muito séria que foi o relacionamento sexual de um pai com uma filha casado na igreja, fazendo curso até para obreiro. Mas a igreja não está aqui para condenar, está aqui para tratar as pessoas, para ajudar as pessoas a ter o lugar certo, adaptado para elas. Colossenses capítulo 1, verso 12, vamos lá. 13, desculpa. 1, verso 13. Isso. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então diga comigo, Ele nos tirou. Ele nos tirou do império das trevas. E nos transportou para o reino do seu amor. Para o reino do seu amor. Amém? Amém. Tirou você. Você estava andando no império das trevas, Jesus veio, puxou você e colocou você no reino do seu amor. Você está espiritualmente em uma posição definida por Deus. Amém. Quem define a sua posição espiritual é Deus, não é você, nem a igreja que você frequenta. Amém. Posso ouvir mais amém? Não? Amém. Igreja fica condenando as pessoas. A igreja está aqui para pregar Jesus, vai ficar condenando? Vou trabalhar, meu irmão. Ele nos tirou você das trevas e transportou. O que Jesus pensou quando tirou você? Nada, Ele só amou você. Amém. Ele não perguntou qual era o seu pecado, qual é o seu problema, quais as suas dificuldades, qual é a sua deficiência. Jesus amou você.
deu a vida por você, tirou você dali da mão de Satanás e colocou você no reino de Deus. Agora, se posicionar quanto a isso, se posicionar quanto a essa realidade do reino de Deus, que é a tua responsabilidade. Porque, como nós já lemos em Colossenses, Ele nos resgatou da maldição da lei. Não existe maldição sobre a tua família, sobre a tua vida, desculpe. Não existe essa maldição, não existe as coisas, você não vai pagar pelos pecados que fez lá atrás. Mas, querido, você precisa fazer uma análise das suas tendências. Os casais precisam conversar sobre isso. Não pode ser aquelas reuniões de casais onde o cara é colocar diante da esposa e falar: meu amor, você olha para outras mulheres? Eu disse: não. Mentira, meu irmão. A glândulazinha lá atrás, sexo, 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 sexo. E você, meu amor, já deu ouvido para algum galanteio? Ela diz: não. Né? Mentira. Sabe aquela pessoa que se aproxima de você, vê você numa situação como assim, meia desfavorecida, você está, como dizemos, carente. Diga: puxa, você é uma pessoa tão interessante. Como é que você foi parar nesse estado? Não é? Você não merecia isso para a sua vida. Não é? Isso é complexo de Cinderela. Complexo de Cinderela é isso. A pessoa está passando uma fase de muita carência. Aí vem o príncipe encantado, que é mais sapo do que príncipe. Esse sapo de fora vem e não, sabe que eu estou dizendo isso tudo como seu amigo. Eu sou seu amigo. Pode se abrir comigo. E a mulher, como é regada à emoção, o que ela faz? Ela vai facebookando. Porque isso não precisa ser mais pessoalmente hoje. Pode ser, né? Orkutando, facebookando, vai, não, porque eu estou passando essa luta. Meu marido nem liga para mim, nem olha, cortei o cabelo, não reparou, pintei a unha, ele não viu. É claro que isso não acontece aqui, não é verdade? São exemplos que a gente vai pegando na vida. Aí, em função do complexo de Cinderela, Satanás vem e começa a botar quente na história. Vai, cara, vai que ela está gostando. E o cara vai se achando o príncipe, né? Cheguei para resolver. Puxa, é de mim que ela precisa. Ela fala assim: nunca vi um homem como ele. Viu? Ele prestou atenção em mim, numa coisa que nem meu marido prestou atenção. Ele nunca viu isso em mim, mas ele viu. Isso é engodo do diabo. Glória a Deus. Há somente um povo capaz de experimentar as bênçãos da nova aliança, os que são da fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 15, 16. Quantos querem experimentar as bênçãos da nova aliança aqui? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Há somente um povo capaz disso. Não é católico, não é evangélico. Um povo que tem. Um povo que pode ser até católico, pode ser até evangélico. Um dia uma pessoa perguntou para mim: pastor, você acredita que os católicos serão salvos? Eu falei assim: eu acredito que até alguns evangélicos também serão. Gálatas 3, 15 e 16 diz: irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Amém? A promessa de Deus de salvação e de pacto da nova aliança foi feita para uma pessoa, através de Abraão. Era para Abraão e a sua descendência. Não tem S. Descendência. Quem é a descendência de Abraão? Jesus Cristo. Diga comigo, diga Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém. Então, para aqueles que querem viver uma vida abençoada, só tem um lugar, é aqueles que estão em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, 17, diz: os que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, os que são de Cristo aqui,
são os que têm a bênção de Deus prometida por meio de Abraão. Chega na tua vida hoje por causa do Espírito Santo que te é dado a partir do momento que você recebe o Senhor. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? As promessas não são dadas aos que merecem. Diga comigo, as promessas não são dadas aos que merecem, mas sim aos que estão em Cristo. Quantos merecem a bênção do Senhor aqui? Diga amém. Eu não. Eu não mereço, não. Mas eu creio. Quantos creem aqui não merecem e creem? Diga glória a Deus. Já recebeu, irmão, em nome de Jesus. Você não merece, mas crê. A graça de Deus foi algo que Deus fez por você. E Ele te deu esse presente para a sua vida. Por isso, a nova aliança está totalmente firmada na graça. E o que é graça? Graça é o único lugar onde o homem e Deus podem viver juntos. Jesus é a graça e a verdade. É favor imerecido. Amém? Porque pela graça e a verdade em Jesus Cristo nós somos salvos. A nova aliança é firmada totalmente na graça. Se eu falar uma coisa séria que vocês não contam para ninguém, não conte, porque isso aqui é para nós. Tem muita gente enganada nas igrejas por aí. Dá uma olhadinha lá em Timóteo, dá uma olhadinha depois, dizendo que nos últimos dias as pessoas iam acreditar naqueles que vêm com sinais e maravilhas, sabe? Uma conversa boa, fala direitinho, bonitinho, engana o povo, mostra uns sinais lá meio fajuto, mas o povo acredita, constrói esses templos aí magníficos aí. Sabe, querido? O único templo que Deus está interessado é esse aqui, ó. Por isso nós estamos aqui nos santificando pelo meio da palavra nessa noite. Esse é o único templo. Eles lá estão atrasados, aquilo lá era no tempo de Salomão. Quem sabe tem um lugar lá embaixo com 1000 mulheres também. Na Inglaterra, uma igreja que hoje é um monumento lá. Essa igreja foi construída e nos andares debaixo dessa igreja eram oferecidos pactos a Satanás. Virgens eram sacrificadas. Já não tem muitas, né? E eles eram sacrificadas lá. Nos pactos satânicos. Mas aquele templo, onde a princesa Diana está enterrada, que hoje está com a porta fechada, tá? Graças a Deus. Porque se não serve para Jesus, não serve para ninguém. Então não se encante por aquilo que os teus olhos veem. A gente tem essa tendência, porque o mundo, lembra lá, nós vimos as coisas do pecado? O mundo, o tempo, o processo, pois as diferenças. Lembra disso, o mundo é assim, ele diz, você tem que ter, você tem que construir, você tem que fazer. Essa é a ideia do mundo. Pastor, não posso ter? Pode ter sim. Deus possa fazer com que você faça coisas maiores ainda do que essas pessoas estão fazendo. Mas nem todo mundo vai fazer. Não é regra, não é doutrina religiosa, não é nenhum esquema, né, de bolsa valores, de valores espirituais. Obrigando as pessoas a darem altos dízimos, darem altas ofertas, fazerem coisas que estão mortas na lei. Nós somos o povo da nova aliança. Se você é, diga comigo, eu sou. Da nova aliança. Aleluia. Para ter a bênção de Deus, você não precisa merecer, precisa crer. E a fé, ela é produto da sua comunhão com Deus, comunhão com a palavra, comunhão de vida com Deus. Glória a Deus. Então, viver livre do poder das trevas não é algo ao alcance de uma vida sem salvação em Jesus Cristo. E essa nova realidade é a realidade do Espírito Santo dada aos que creem. Quem tem o Espírito de Deus está livre, quem não tem não está. Então não adianta ser esse ou aquele religioso, você precisa ter o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus não vai negar que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo disse isso lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2. Quem tem o Espírito de Deus não nega que Jesus é o Cristo. Como é que eu nego? Na igreja eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. Eu vivo aqui uma coisa, na minha casa eu vivo outra. Eu sou outra coisa com a minha esposa, sou outra coisa com os meus filhos. Que Espírito de Deus você tem? Não nega Jesus. Você não é aquele que não tem problema nenhum. Você não é aquela pessoa perfeita. Não existem pessoas perfeitas.
A palavra perfeito vem do latim perfect, diz que não há nada a ser feito. É o teu caso? Em você não tem nada para ser feito? Depois de tudo que você ouviu hoje aqui, não tem nada para você fazer uma mudancinha aí na tua vida familiar, na tua vida conjugal? Não existem esses perfeitos, mas existem os que creem e os que são cheios do Espírito Santo. Por isso nós precisamos buscar a presença do Senhor nessa condição. E essa presença não é para os cultos da igreja, para você ficar pulando feito uma pipoquinha ou panela de pressão lá dentro. Essa presença não é para você falar em línguas. Eu conheci muito cara que falava em língua e batia na esposa. Não é para isso, essa presença não é para isso. A presença de Deus te faz você ter, sim, uma língua muito, muito especial. Língua que o seu filho vai compreender, que a sua esposa vai compreender, que a sua família vai compreender, que os seus amigos compreendem. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você fala em outras línguas. Falar em outras línguas é falar para pessoas que recebem de formas diferentes, mas você é capaz de passar isso para elas. Você é capaz de dar isso para elas. Não é só aquela língua de edificação espiritual que recebemos, é muito importante para nós, mas ela não é a razão da nossa espiritualidade. Ser cheio do Espírito Santo é muito além disso, e é matéria de outro seminário. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus.